Boa noite, meus amigos e minhas amigas, o nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou catequista, teólogo da Matriz São José do Avaí. Vamos à nossa vinheta. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe aí o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta e vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que Deus nos ilumine, para que façamos um vídeo de acordo com a sua vontade, a edificação da igreja, a salvação das almas e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos das maldades e ciladas do demônio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezamos, nos encomendamos a Deus. Não faça nada sem rezar antes, porque Jesus foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. Então, qualquer coisa que você for fazer, seja para Deus, né, não seja para Deus, mas reze antes, que tudo vai sair bem. Tá? Então, gente, eu peço a vocês mais uma vez que se inscrevam. Tá? Estamos oferecendo aí o curso de teologia de graça pela internet. Estamos estudando o catecismo da igreja, que é a nossa regra de fé, o nosso ensinamento, né? Então, gente, nós estamos estudando a moral católica, que é o nosso agir, como que a gente deve agir, se portar como cristão. E nós já estamos falando aí há várias aulas sobre o pecado, e hoje eu vou encerrar, com a graça de Deus, mais uma aula, mais um tema, que é o pecado. Tá? Então, na aula passada, nós explicamos o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Ok? E hoje eu quero explicar tem algum pecado que não tem perdão? No outro parágrafo, que agora de cabeça eu não vou me recordar, a igreja ensina que não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa tiver arrependido. Tá? Só que o arrependimento, ele é condição para você ser perdoado. Só que Jesus diz que tem
um pecado que ele não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você não querer se arrepender, não querer se converter. E se você continuar nesse pecado e morrer nele, você não tem perdão. Não porque Deus não possa te perdoar, mas porque você não quis o perdão e morreu nessa condição. Por exemplo, aquelas pessoas da época de Jesus que viam todos os milagres que Jesus fez. Jesus mesmo disse isso. Eu vim, eu fiz as obras, eu realizei milagres e mesmo assim vocês não acreditam em mim. E se a pessoa não se arrepende e morre, ela não tem perdão. Para você ter perdão, você tem que se arrepender. Se você não se arrepende, Deus não vai te perdoar. Não é porque Deus não quer te perdoar, mas você não quer o perdão. Então, é o que Jesus chama de pecado contra o Espírito Santo. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu parei aí. Eu quero retomar no parágrafo 1864. 1864. A página é 499 do nosso Catecismo Amarelinho. Se você tiver na sua casa, pode me acompanhar. Página 499, parágrafo 1864. Diz assim: todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, ao ser humano, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. Também está lá em Marcos 3, 29 e Lucas 12, 10. Então esses são chamados evangelhos sinóticos, né? Os três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de São João ele é diferente. Tá? Então por isso que São João não narrou, né, o mesmo que os outros três já tinham narrado. Então, você não vê essa passagem em São João, mas você vê em São Mateus, São Marcos e São Lucas, ok? Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno, ou seja, que é para sempre, que não tem perdão. Tá? A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente, com liberdade. Tá? Vou dar um exemplo, daqui a pouco você vai entender. A acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, que eu já expliquei, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tá vendo? Então não é Deus que não perdoa, é a pessoa que se fecha o coração. Semelhante endurecimento do coração. Lembrando que Jesus falou que todo pecado nasce do coração. Tá? A gente tem que abrir o coração. Porque lá Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato ao nosso coração. Se você abrir, eu entro, cearemos juntos. Ele comigo, e eu com ele, e ele comigo. Então, nosso coração não pode estar fechado à graça de Deus. Se a gente se fechar, Deus não pode entrar, porque Deus não arromba, Deus bate. Deus quer ser amado, mas não amar. Já fiz essa comparação aqui entre um casal. Quem é namorado e é casado sabe, ninguém gosta de ser amado na marra, por isso que o amor tem que ser livre. O amor não pode ser escravo, nós não podemos ser escravo de ninguém, nós somos livres. Então Deus também não quer isso. Então se você rejeita livremente a graça de Deus, é por isso que existe o inferno. O inferno existe justamente por isso. Não é ninguém, não é Deus que joga a pessoa no inferno, é a pessoa que vai para lá por conta própria. Se ela rejeita Deus até o final, ela vai viver sem Deus. Isso é liberdade humana. Vou explicar melhor, você vai entender. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Ou seja, se você morre sem se arrepender dos seus pecados, em pecado mortal, a igreja ensina isso. Por isso que cuidado com esse negócio de ficar falando que vai todo mundo para o céu. Não é verdade. Ninguém pode julgar. Não estou falando que você vai julgar o outro. Ah, fulano está no inferno. Não estou dizendo isso. A igreja nunca disse o nome de um condenado, mas a igreja diz que o inferno não está vazio. Tem gente lá. Porque é uma liberdade da pessoa. A pessoa é livre. Então, se ela não quer saber de Deus durante a sua vida, ela vai viver sem Deus. Isso é lógica. Isso aí, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Deus é justiça.
E eu quero dar um exemplo disso aqui. Você quer um exemplo disso aqui, que é o que o catecismo está dizendo? Vou dar um exemplo para você. Muito simples. Judas. Judas Iscariotes é o maior exemplo desse parágrafo aqui que nós acabamos de ler. Gente, Judas conviveu com Jesus 3 anos. Conviveu, viveu, viu. A gente não viu. A gente crê pela fé. Judas viu com os olhos, participou de tudo. E Jesus, gente, fez de tudo para Judas se arrepender. Até o último momento, Jesus deu a chance dele se arrepender. Se ele tivesse se arrependido, Jesus tinha perdoado como perdoou Pedro. Olha só a diferença de Pedro para Judas. Os dois pecaram, mas Pedro se arrependeu, Judas não. Desculpa. Judas teve remorso, é diferente. Uma coisa é você se arrependeu, outra coisa é você ter remorso. Você foi lá e se matou. Você tem que ter arrependimento, não remorso. Remorso não vem de Deus. Então, a maior prova de que Deus não toca na minha e na sua liberdade é Judas. Judas teve toda a graça de Deus, ele viu a graça ali com ele. Tanto que quando ele beijou Jesus, Jesus reclamou com ele. Judas! Porque o jeito do judeu cumprimentar era com um beijo no rosto. Não é aperto de mão agora, a gente aperta não, ou abraça não. O judeu, é o que São Paulo fala, saudai-vos com o ósculo santo, beijo. Era com beijo que o judeu saudava. Podia ser homem, podia ser mulher. Beijar homem com homem, mulher com mulher, mas beijo no rosto, tá, gente? Não é beijo na boca não, tá? Beijo na boca é só para casal, tá? Beijo no rosto. Então o jeito do judeu se saudar era com um beijo. Quando Judas vai e beija Jesus, Jesus sente. Jesus ficou triste. Leia lá no Evangelho que você vai ver. Judas é com um beijo que você trai o filho do homem, Judas. Gente, na última ceia, Jesus estava celebrando a missa. Não é? Na hora que Jesus estava ali celebrando a ceia, a missa com os apóstolos, Jesus ainda deu oportunidade para Judas. Olhou para ele e falou: o que você vai fazer, faz agora, faz depressa, para ver se ele acordava ainda. Para ver se ele se arrependia. Ele saiu e foi entregar a Jesus. Então, gente, ninguém pode dizer que Jesus não deu chance para Judas. Deu até o último momento. Judas não quis. É liberdade, gente. Deus não toca na nossa liberdade. É liberdade humana. Se eu não quero saber de Deus, Deus não vai me obrigar. Ele não vai colocar um revólver na minha cabeça e falar: você tem que me amar. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se converter. Deus vai propor, mas Deus não vai impor. Isso que a igreja ensina. Você deve propor às pessoas mudar de vida, mas você não pode impor a religião. Seja ela qual for, por isso que a igreja é a favor da liberdade religiosa. Tá? A igreja propõe a fé, mas ela não impõe a fé. Ninguém é obrigado a ser católico. Na hora que muita gente vai embora da igreja. E a igreja respeita, fica triste, reza, fica triste, reza, mas a igreja aceita. É liberdade humana. Então, gente, o pecado contra o Espírito Santo é esse. Então não é que Deus não possa perdoar, é a pessoa que não quer o perdão. Mas se ela quiser o perdão de Deus até o último instante, Deus vai perdoar. Agora, se ela ficar nesse estado de impenitência, de exclusão, não quer a graça de Deus, Deus vai respeitar isso até o final. Tá? Aí é um perigo, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, então não durma sem pedir o perdão a Deus dos seus pecados. Porque se você não acordar amanhã, às vezes amanhã você não tem mais tempo de pedir perdão. Gente, a gente não pode brincar com a nossa salvação. Tem gente que brinca com a salvação. Quantas pessoas, gente, deitam para dormir e não amanhece amanhã? Você pode saber o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto? Eu não posso. Todos nós, gente, podemos ser chamados a qualquer instante por Deus. Qualquer instante. Então, amanhã eu me converto. Cuidado. Amanhã pode ser tarde demais. Por isso que São Paulo diz lá na carta aos Filipenses 2,12: buscai a vossa salvação com temor de Deus e tremor. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, gente, não vamos brincar com isso.
Tá? E depois da morte não tem mais jeito. Acabou. Depois da morte não tem arrependimento mais. Você tem que se arrepender em vida. Ah, mas vocês não rezam aí pelos mortos? A gente reza pensando aquelas pessoas que estão se purificando no purgatório, para dali elas ir para o céu. Agora, quem já estiver no inferno, já era. Não volta, não sai de lá mais. Mas eu não sei. Nós temos que rezar por todos os mortos, porque ninguém sabe onde os mortos estão. Então a gente tem que rezar por todos. Agora, isso não quer dizer que todos vão para o céu, todos vão para o purgatório. Não quer dizer. Não é isso que a igreja ensina. Ah, mas se eu rezar por uma alma e ela não estiver no céu nem no purgatório, ela estiver no inferno, aí Deus vai aproveitar essa oração para uma outra alma. Isso aí não cabe a nós. Entendeu? Eu vou rezar por todos os mortos, todos aqueles que já morreram. Agora, se eu rezar por uma pessoa da minha família, um amigo, e essa pessoa estiver no inferno, Deus vai dar essa oração para outro. Vai mandar essa oração. A oração nunca fica vazia, nunca é demais. Agora, o que Deus vai fazer com essa oração, isso aí depende de Deus, não depende da gente. Tá? Se essa alma não estiver no céu nem no purgatório, paciência. Tá? A gente não sabe. Só quem sabe, só quem pode julgar é Deus. Tá? Então, é isso que a igreja ensina. Agora o parágrafo 1865 diz assim: a proliferação do pecado. Olha aí, tá vendo? Então, gente, o pecado ele vai se alastrando. Se você pegar ali o livro do Gênesis, você vai ver isso. Quando começa o pecado ali de Adão e Eva, ele só vai alastrando. É Caim que mata Abel, é o dilúvio, é Torre de Babel, é Sodoma e Gomorra, aí pronto. Aí dali o pecado vai se alastrando até hoje, mesma coisa hoje. Liga aí a televisão, aí você só vai ver pecado. Vai para as redes sociais, aí você só vai ver pecado. Porque o pecado chama o outro, atrai o outro. O pecado cria uma propensão ao pecado. Quanto mais você peca, mais você quer pecar. Aí vira vício. Tá? Acabei de falar, gente, eu juro que eu não li. Gera o vício, né? Pela repetição dos mesmos atos. Então, cada vez que eu vou pecando, eu vou me tornando um viciado. Não é só a droga, não. É a mesma coisa da droga. Por que o viciado, quanto mais, seja droga, seja cigarro, seja bebida, quanto mais ele bebe, mais ele quer beber. Quanto mais ele fuma, mais ele quer fumar. Quanto mais você peca, mais você quer pecar. Vira vício. Tá? Disso resultam inclinações perversas que obscurem a consciência, olha aí que coisa terrível, e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Você começa a pecar, você não sabe mais o que é bem e o que é mal. O bem você acha que é mal, o mal você acha que é bem. E a Bíblia fala isso. Ai daquele que do mal transforma em bem, ai daquele do bem se transforma em mal. O bem sempre é bem, o mal sempre é mal. Tá? Assim o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, olha que coisa terrível, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Então, isso é uma coisa também importante. O pecado, gente, ele não é maior do que a misericórdia de Deus, do que o sangue de Cristo. Já falei sobre isso. Nada é maior do que o sangue de Cristo. Então, por isso que eu estou falando, se a pessoa pode ter 1000 pecados, mas se ela se arrepender de coração, Deus vai perdoar, de coração. Tem o propósito de não querer fazer aquilo ali. Você pode até cair de novo, mas você tem que ter o propósito de não pecar. Por isso que na confissão, o Padre te dá absolvição, e você, também promete não fazer aquilo. Você pode até cair por fraqueza. Tá? Você tem que ter pelo menos a vontade de não pecar. Ok? Continuando aí. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou ainda ligados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano. É um santo da igreja, eu não sabia disso. Esse santo da igreja foi quem colocou para a gente refletir os pecados capitais. Na aula passada, eu falei dos pecados mortais e veniais. Os pecados mortais
é aqueles que ferem os 10 mandamentos. É bom para você fazer um bom exame de consciência, para você confessar. E aqui o catecismo está citando os pecados capitais. Quais são os pecados capitais? Porque os pecados capitais, gente, são 7. Eles geram, capital quer dizer cabeça, porque eles geram outros pecados. São 7. Quais são os pecados capitais? É bom para você fazer um exame de consciência, para você confessar. O primeiro deles é o mais grave, é o orgulho. É o pecado dos anjos, do demônio. Orgulho é você se achar melhor do que o outro. É você que não é humilde. Todos os santos foram humildes, se achavam os maiores pecadores. Vou dar um exemplo aqui de orgulho. Eu não tenho pecado. Eu já vi gente falar isso, por incrível que pareça. Eu não tenho pecado. Isso é um orgulho. Você tem que ser humilde. Todos os santos diziam, eu sou o maior pecador. São João Batista, então, quando chegou perto de Jesus, que ele cresça, que eu desapareça. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Se reconheceu pecador. E Jesus falou que ele foi o maior santo nascido de mulher. São João Batista. Que é uma pessoa mais humilde que foi Maria, que foi José. Estou dando exemplos aqui, os apóstolos, tirando Judas. Então, gente, cuidado com o orgulho. Você está na igreja, eu sou melhor do que o outro. Ah, porque eu tenho um cargo na igreja, né, e o outro não tem, então eu começo a achar que eu sou melhor do que o outro. A gente que trabalha na igreja, a gente tem isso. Tanta gente metido que não fala um oi. Já falei isso aqui. Às vezes não te dá um oi, não te cumprimenta. Ah, porque eu tenho cargo na igreja, eu sou um ministro, eu sou um coordenador. Então, eu me acho melhor do que o outro, que não é. Não, nós somos perante Deus, nós somos todos iguais, somos pó. Não temos que ser melhor do que ninguém. Nós temos que ser melhor para o outro, não melhor do que o outro. Padre Léo que falava isso, que pregava sobre isso. Eu não tenho que ser melhor do que o outro. Isso gera competição. Eu tenho que ser melhor para o outro. Olha que coisa bonita. Ele era maravilhoso, né? Ele falava mesmo a verdade, mesmo brincando. Eu tenho que ser o melhor pai para os meus filhos. Eu tenho que ser o melhor irmão para os meus irmãos. O melhor filho para os meus pais. Entendeu? O melhor trabalhador para o meu patrão. O melhor trabalhador para a igreja. Quando o Papa Bento foi eleito, gente, eu não esqueci essa frase nunca. Eu sou um simples operário da vinha do Senhor. O Papa falou isso. Papa Bento, o Papa Francisco, quando foi eleito, eu estava assistindo, ele mandou as pessoas rezar, em vez de ele rezar pelas pessoas, ele pediu para as pessoas rezarem por ele. Olha a humildade. E você se acha melhor do que os outros porque você tem um cargo na igreja? Ah, pelo amor de Deus, gente. É orgulho. Ganância ou avareza. Você pode ter bens, você só não pode ser apegado aos bens. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter uma boa roupa, entendeu? Mas você não pode ser apegado a nada disso. Tem gente que é tão apegada a essas coisas que quando o carro bate, ele amassa, a felicidade ele amassa junto. Ele morre junto. Ah, meu carro amassou. Vai trabalhar para comprar outro. Então, gente, nós não temos que nos apegar às coisas materiais, nós não vamos levar nada. Porque eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu tenho uma casa bonita, então eu fico enfeitando, eu fico, né? Ah, não, já tenho uma casa maravilhosa, mas eu quero mais 3, eu quero 3 fazendas, 3 sítios. Pra quê? Você não vai levar nada pro túmulo, meu amigo, você vai deixar tudo aí, vai ficar aí. Luxúria, os pecados do sexo. Tá? Todo vício do sexo é pecado. Tem gente que é viciado no... Gente, já falei isso aqui. Tem uma cidade dos Estados Unidos que a pornografia virou... as pessoas estão mais viciadas na pornografia do que na droga. Eu esqueci o nome da cidade agora. O governador declarou grave problema de saúde pública, porque as pessoas estão viciadas em pornografia. Filmes pornográficos. É só você ver como que vende aí hoje fita pornográfica. Gente, qualquer lugar na internet aí você entra, você vê. Cuidado com o que o seu filho está vendo. De graça aí na internet é pornografia. Entendeu? Então, gente, cuidado,
né? Aí depois você começa a se masturbar. Por que eu estou viciado em masturbação? Você vai, principalmente o homem. Se você fica vendo mulher nua, mulher de biquíni, mulher fazendo sexo, claro que você vai se masturbar, meu amigo. Claro que vai. Ninguém é de ferro, nem eu também não sou. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Vigiar é o quê? Corre disso, foge disso. Porque se você ficar vendo isso aí, você vai cair no pecado. Depois vira vício. Por que o jovem vira viciado? Como é que começa a ver filme pornográfico, revista pornográfica, né? Antigamente tinha toda Playboy, a gente tinha coleção de Playboy. A gente, quando é jovem, a gente é assim mesmo. Então, depois vira vício, depois está viciado em masturbação, que é um sexo totalmente egoísta. Depois você vai querer fazer isso com a sua mulher. O que você vê no filme pornográfico, você vai querer fazer com a sua esposa. Aquelas aberrações a gente vê. Então, gente, cuidado com os pecados da carne, do sexo. Orgulho, ganância, luxúria, ira. Ira é você se irar, né? A gente tem que ser manso. Jesus fala, os mansos herdarão a terra. Tem gente que é brigão, qualquer coisinha briga com o outro. Pensa, gente, 1000 vezes antes de brigar, né? Não vale a pena. Acho que a gente tem que, né, calar mais do que fala só o essencial. Não é só falar, não. A ira não é só nas palavras, não. É nos atos, né? Porque muita gente, qualquer coisinha aí tá brigando com o outro. Sai até no tapa com o outro. Não é isso. Isso é ira. Tá? Gula. Tá? Cuidado com a gula. Nós não temos nem que comer demais e nem que comer de menos. Nós temos que comer o essencial. Por isso que a igreja pede muito jejum, pra gente fazer muito jejum. Não é só na quaresma, sexta-feira santa, não. A gula é você comer mais do que precisa. Faz mal para a saúde, tá? E você, quando você tá com, né? Nossa, eu tô cheio, você não consegue rezar. Repara para você ver. Você tá com a barriga muito cheia, eu tô cheio. Você começa a ficar desanimado. Você não quer rezar, você não vai na missa. Por que a igreja pede para você ficar 1 hora sem comer nada para ir para a missa? Você vai comer aquela maravilha lá, aquela carne, vai para a igreja, você não vai querer nem ir para a igreja. Vai te dar desânimo, né? Você não vai nem sair do lugar. Olha como que a igreja sabe. A gula. Tá? Inveja, não preciso falar. Inveja é um pecado diabólico. Eles mataram Jesus por causa da inveja. E a preguiça. A preguiça também é um pecado capital. Eu tenho preguiça de rezar. Por que eu não vou na igreja? Porque eu estou com preguiça. Mas não tem preguiça para ir para o futebol. Não tem preguiça para ir para o shopping. Mas para a igreja tem gente que tem preguiça. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Mas ler outras coisas, vai ver. Né? Não tem preguiça para outras coisas. Você não tem que ler as coisas da escola? Obrigado, mas você tem que ler. Como é que a Bíblia você tem preguiça? Como é que as coisas de Deus você tem preguiça? Então a preguiça é um pecado capital. Então, gente, é uma boa reflexão para você fazer. Para você fazer uma boa confissão. E São Gregório Magno. Quem foi São Gregório Magno? Papa da igreja. Tá? Foi ele foi através dele que teve o canto gregoriano que é cantado na igreja até hoje. Papa São Gregório Magno que propôs para nós os 7 pecados capitais para a gente fazer uma reflexão. Né? São pecados que geram muitos outros pecados. São chamados capitais porque geram outros pecados. Estou lendo o que o catecismo está dizendo. O que eu estou falando, o catecismo está dizendo. Outros vícios, tá vendo? Então um vício gera outro vício. É igual a droga. Pecado gera pecado. São o orgulho. É que ele está citando. O que eu citei, ele está citando. O orgulho, a avareza, né? A inveja, a ira, a impureza, é o pecado do sexo, a gula, a preguiça, tá vendo? É o que eu acabei de falar. A tradição, parágrafo 1867. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam ao céu. Bradam ao céu o sangue de Abel. Está lá no Gênesis capítulo 4. Por quê? Porque ali não é um homicídio, ali é um fratricídio, um irmão que mata um irmão. É muito mais grave. Então, gente, por isso que a igreja ensina que tem pecados,
mortais e pecados veniais. Depende da gravidade, depende da matéria. Então, ali, quando Caim mata Abel, é muito mais grave, porque ali não é um homicídio, é um fratricídio. Um irmão que mata o outro irmão. O sangue ali, tanto que Deus fala, o sangue do teu irmão brada. Está lá no Gênesis. O sangue do teu irmão. Então, Deus me livre você matar um irmão. E quantos aí mata o próprio irmão? Mata a mãe, mata o pai. Gente, eu tenho pena dessas pessoas. Quem faz isso? Igual aquela menina, né? Que matou os pais lá, que ficou preso um tempo, acho que já está até solta, né? Tal de Ristoff, não sei. Gente, eu tenho pena dessas pessoas. Igual um homem, um americano, fizeram até um filme sobre isso, né? Terror em MTV, onde um homem assassinou a família inteira, o pai, a mãe, 3 irmãos. Ficou preso, teve prisão perpétua, e agora há pouco tempo ele faleceu. Eu tenho uma salvação dele, tomara que tenha se arrependido. Ele deu uma entrevista falando que o demônio, ele ouviu uma voz que o demônio mandou ele matar a família. Pode até ser que seja verdade, mas isso não tira a culpa dele. Não tira a liberdade, é o que eu falei. O demônio ele pode até soprar na sua, mas ele não vai apertar o gatilho, é você que vai apertar. Então, gente, eu temo por essas pessoas. Você matar o pai, a mãe, a família e os 3 irmãos, que ele tenha se arrependido antes de morrer. Morreu agora há pouco tempo. Então, gente, olha aí. Então, cuidado. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com os pecados. Então, tem pecados que bradam ao céu. O sangue de Abel, o pecado dos sodomitas, de Sodoma e Gomorra. Olha aí, gente. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora, muita gente não vai gostar, não vai concordar comigo, mas eu estou seguindo o catecismo da igreja. Quem não concordar comigo, não concorde com o catecismo. E a palavra da igreja é palavra de Deus. Lembrando que o catecismo é a interpretação da Bíblia e da tradição. Então, se você não concorda com o que eu vou falar, você não está concordando comigo, está concordando com a igreja e com Deus. Vou repetir. O pecado dos sodomitas, de Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Prática homossexual. Não é a nossa aula de hoje, mas mais para frente o catecismo vai dizer. A tendência homossexual não é pecado. Ninguém tem culpa de ser homossexual. Agora, a prática homossexual é pecado. Porque São Paulo diz lá em Romanos 1 que é um pecado contra a natureza. Deus, gente, o Padre Léo brincava, mas é verdade. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Ele brincava, mas é verdade. Deus fez o homem e a mulher, fez os órgãos genitais do homem e da mulher para um complementar o outro. Tá? 2 homens não vão procriar, 2 mulheres não vão procriar. Por isso que Deus já fez o órgão genital masculino para o órgão genital feminino, o pênis para a vagina. Vou falar o português, claro que aqui só tem adulto. Então Deus, você já reparou que órgãos genitais vem de quê? Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. Por quê? Da onde nasce o filho, gente? Da relação sexual entre homem e mulher. Por isso que a igreja não aceita bebê de proveta, inseminação artificial. O filho tem que nascer do sexo do pai e da mãe. Da relação sexual entre o homem e a mulher. Tanto que se o homem e a mulher não puderem ter o sexo, a igreja não faz o casamento. Porque o casamento ele é consumado na primeira relação sexual, sabia disso? Se não tem a primeira relação sexual, o casamento não é válido, não é consumado. O que consuma o casamento é a primeira relação sexual do homem e da mulher, do casal. E dali depois vai gerar os filhos, naquilo que está na presença de Deus. Então, gente, a prática homossexual é contra a natureza que Deus criou. Por isso que é grave. Por isso que ele fala aqui, é um pecado que brada ao céu. Mais para frente o catecismo vai chamar de depravação grave. A Bíblia fala isso no Antigo e no Novo Testamento, gente. A igreja é homofóbica. A igreja não é homofóbica. Tanto que eu estou acabando de dizer, se a pessoa tem a tendência homossexual, ninguém tem culpa de gostar de homem e de mulher.
Agora, você não pode ter a prática homossexual, como nós também não podemos ter a fornicação, nós homens e as mulheres, quem é hétero. Quem é hétero também não pode fornicar. Então, tem que viver a castidade, não tem? Só pode ter vida sexual quem é casado. Então, os homossexuais também têm que viver a castidade. Tem que viver como irmãos, não como marido e mulher. Ah, não, né? Tem que casar, tem que adotar filho. Não é família. 2 homens e 2 mulheres, para Deus, não é família. Família é um homem, uma mulher e os filhos. Está lá muito. Está no Gênesis, está no Apocalipse. A família abre e fecha a Bíblia. Mas hoje, gente, virou normal. Hoje virou uma coisa normal. Você tem que aceitar. A sociedade hoje quer te enfiar isso goela abaixo. A igreja não aceita isso. Isso não é ser homofóbico. Ser homofóbico é você querer bater, é você querer matar. Isso a igreja não quer. A igreja acolhe os homossexuais, até padres. Ah, mas tem padres homossexuais? Tem. O Vaticano já reconheceu que tem. O Papa Bento, ele foi bem claro. Se o homem tem a tendência homossexual e quer ser padre, ele pode até ser ordenado, se ele não tem a prática. Ele pode ter a tendência. Um homem que tem tendência homossexual, ele pode ser ordenado padre. Ele não pode ter a prática homossexual. Se ele tiver a prática, ele não pode ser ordenado. Se ele vive com outro homem, namora outro homem, aí não pode ser ordenado. Agora, se ele só tem a tendência, ele pode ser, porque ele não tem culpa. A igreja nem sabe se a pessoa nasce, se não nasce, mas o negócio é a prática. Não é o sentimento, é a prática que não pode. Então, o catecismo diz bem claro, é o pecado de sodomia, Sodoma e Gomorra. Ah, mas Sodoma e Gomorra não foi pecado de sexo, foi pecado de sexo, sim, senhor. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. É só você ler lá, você vai ver Gênesis 19. Eles queriam fazer sexo com os anjos. Tanto que Ló oferece as filhas dele que era virgem. Eu tenho aqui 2 filhas virgens, os homens lá que eram sodomitas, que tinham relação com homens. Ele tinha 2 filhas virgens e ele fala, eu te dou as minhas filhas para vocês não cometerem esse pecado grave. Eles queriam fazer sexo com os anjos. E eles não aceitaram. Eles queriam fazer sexo com os anjos. Isso é um pecado de sodomia. E hoje está todo mundo, ó, é uma maravilha, vão aceitar tudo. O clamor do povo oprimido no Egito, a escravidão é outro pecado grave, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós temos que ser livres, ninguém pode ser escravo de nada. Não estou falando só da escravidão que tinha antigamente, não. Graças a Deus acabou. Qualquer tipo de escravidão, já falei aqui. Ninguém pode ser escravo de nada nem de ninguém. Nós temos que ser livres, até para amar. Ninguém pode ser obrigado a nada. Somos livres. Cristo nos libertou na cruz. A queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão. Então, Deus protege o estrangeiro, porque Israel foi estrangeiro no Egito, da viúva, porque ela está desamparada, não é? Nossa Senhora foi viúva, e Deus a amparou, colocando São João para cuidar dela lá na cruz. E o órfão, aquele que não tem pai nem mãe. Olha como é que a família é sagrada, né? O órfão e a viúva. A injustiça contra o assalariado é outro pecado grave. Isso aí é para os patrões. Nunca fique com o dinheiro do seu empregado. Tá? Porque aquele dinheiro ali vai fazer falta para ele, para a família dele. Quantos empregados aí não recebem há 2, 3, 4 meses? A gente vê muito isso em algumas firmas. Até jogador de futebol às vezes reclama que ele não está 3 meses sem pagar. Por isso que Jesus fala, o empregado é digno do seu salário. Então não atrasa o salário do seu empregado. Às vezes ele precisa daquele dinheiro para pagar uma conta, para sustentar a família dele. Então você que é patrão, cuidado com isso também.
o pecado é um ato pessoal, já expliquei isso. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos. Por exemplo, o aborto. O aborto, gente, não é pecado só para quem faz, não. A mulher tá em pecado, o médico que fez, quem pagou, o marido que deu o dinheiro, não é só a mulher que fez, não. Tá todo mundo excomungado. Todo mundo, porque o aborto dá excomunhão. Então, quando a gente coopera com o pecado, né? Eu vou lá eu vou levar um amigo meu lá na casa de prostituição, mas eu não vou sair com mulher. Você tá cooperando, você tá levando seu amigo para prostituir com a mulher. Mas eu não fiz prostituição, mas você levou. Então você está cooperando. Entendeu? É isso que o catecismo está dizendo. Participando neles direta ou voluntariamente. Acabei de dizer. Acabei de explicar. Mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Então você tem que tirar a pessoa do pecado, não levar ela para o pecado. Tem gente que, né, dá força. Não é? Não. Você tem que tirar a pessoa do erro e não levar ela para o erro. Por isso que eu dei aqui o exemplo aqui de quem leva, às vezes, uma pessoa para prostituição. Tem muito amigo que faz isso. Isso não é amigo. Entendeu? Meu amigo me levou lá para me prostituir com a mulher. Não, ele não é seu amigo, seu inimigo. Está te levando para o mal, para o pecado. Então, você está cooperando. Não os revelando ou não os impedindo. Quando a isso somos obrigados. Claro, gente, que é o que eu falei. Você não vai também. Se a pessoa quer ir, é problema dela. Mas você vai fazer de tudo, né, para a pessoa não ir. Mas se ela quiser ir, é problema dela. Se ela já é de maior, pode ser seu filho. Pode ser meu filho. Se eu tivesse um filho, eu falaria tudo para ele. Depois de maior, se ele quiser ir, aí já não é comigo mais. Você fez a sua parte. Sua consciência está tranquila. Protegendo os que fazem o mal. Somente pais. Como é que você pode proteger o seu filho? Vigiando. Como eu falei, a questão da internet, das redes sociais, da televisão, o que ele está assistindo. Cuidado, vigia. Não é? Porque hoje, meu amigo, o pecado está aí. Você que tem mulher em casa, uma moça dentro de casa, né? Porque depois já era. Depois que já cometeu o pecado, cuidado para não aceita namorado dormir na mesma cama, na mesma casa. Quem me conhece, sabe, se eu tivesse uma filha, eu não deixaria minha filha dormir com o namorado. Deus me livre. Onde a fumaça, fogo. Aí depois já é. Depois, meu filho, que o leite já derramou, aí não adianta chorar mais. Entendeu? Último parágrafo de hoje. Assim o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros. Faz reinar entre eles a concupiscência, tendência ao mal. Tá? Cuidado com isso. A violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. É aquilo que eu falei. Se o governo coloca lá leis contrárias para a gente pecar, eu não sou obrigado a seguir, não. Porque nada pode ir contra a minha consciência. Entendeu? Por isso que a igreja nunca vai aceitar fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo, que é contrário à lei de Deus. Pode pernear à vontade. Não vai fazer, não adianta. As estruturas de pecado são a expressão e o efeito dos pecados pessoais. Induzem as suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal, em sentido analógico, constituem um pecado social. Aqui ele já está fazendo um paralelo para o nosso próximo assunto, que é a doutrina social da igreja. Pecado, né, na sociedade, de uma forma geral. Mas não é a nossa aula de hoje, é o nosso próximo assunto. Tá? Então, gente, aí depois vem resumo. Tá? 1870 até 1876 é resumo. Leia em casa para você reforçar. E na próxima aula a gente já vai mudar de assunto. A gente já vai falar sobre a pessoa humana e a sociedade. Então nós vamos falar um pouco como que a gente deve se portar em sociedade. Como que um cristão deve se portar diante da sociedade. Aquilo que dizia Dom Bosco, né? Como ser um bom cristão e um honesto cidadão.
Para isso a igreja tem a sua doutrina social da igreja. Desde o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, a igreja tem isso, tá? Mas é o nosso próximo assunto, não é a nossa aula de hoje, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e a toda a sua família, e que Nossa Senhora possa nos abençoar, que nós possamos ser como ela, imaculada, que a gente possa evitar ao máximo os pecados. Amém? Deus abençoe.